Você comprou muito Bitcoin antes de 2023 aí? Antes de 2024, na verdade? Sim, eu invisto em Bitcoin desde 2016, na verdade. Nossa Então eu comecei a comprar lá senhora, atrás, gente. sempre. E é a mesma coisa que o Kaique falou, né? Então eu vou comprando pouco a pouco, não era uma fatia grande do meu Mas você portfólio. foi realizando ou você segurou? A minha porção de Bitcoin, eu não me lembro de ter vendido para reais em nenhum momento. É claro que as Tá. Você outras foi, você foi migrando para outras moedas. A minha forma de gerenciar minha carteira cara, eu comecei lá atrás só com Bitcoin, que era o que eu entendia. Em algum momento eu fui trocando parte disso para altcoins, né? Aí fui ganhando um corpo maior em termos de carteira. Hoje, trabalhando com isso, eu tenho uma carteira que ela é diversificada. A minha parte de altcoins, normalmente eu vou girar um pouco mais rápido, né? Porque muitas vezes as teses, os gatilhos, elas estão ligadas a um ciclo um pouco mais curto. Bitcoin eu tenho uma visão de mais longo prazo. Então, o que Sempre. eu comprei lá em 2016, existe uma porção daquilo que eu nunca vendi e pretendo não vender por um bom tempo. Só que também não sou bobo, né? Quero ganhar dinheiro nos picos do mercado. Então, eu vou eventualmente reduzindo minha alocação quando a gente está no momento mais aquecido do mercado e quando a gente está nos momentos de melhor oportunidade, como foi 2022, início de 23, eu aproveito para alocar mais. Então, o grosso do dinheiro novo que eu aportei foi 22 para 23. Esse ano faço ainda algumas compras conforme tem possibilidade, uma grande queda ali de 10, 15%, que para Bitcoin é grande, eu aproveito para aportar um pouco mais. Você acha que ainda dá tempo de entrar? Porque não teve grande movimentação depois do halving. Então, tipo assim, ainda é uma Dá. oportunidade? Eu gosto sempre de olhar para trás, embora a gente não possa dizer que o que aconteceu no passado vai se replicar exatamente para Sim. o futuro. Eu gosto de pensar o seguinte, cara, se a gente estivesse tendo essa mesma conversa lá para 2020, 21, e a gente estivesse olhando para o ciclo anterior, a gente falaria assim, olha, antes, né, no halving anterior, o Bitcoin chegou lá aos 19/20 mil dólares. E a gente não sabe ainda que ele vai chegar a 69, que foi o topo de 21. A gente está tendo essa mesma conversa com o Bitcoin a 20 mil dólares. Cara, se eu soubesse prever o futuro e soubesse dizer que o Bitcoin sairia de 20 para 69, 70, por que eu não compraria? Sim. Sim. Então, se a mesma dinâmica ela mais ou menos se repetir, eu acredito que a gente vai sair dos 66 que está agora para um valor substancialmente maior. Vai ser 10 vezes de multiplicação até o topo do ciclo? Não. Bitcoin não vai dar isso muito provavelmente nos próximos 12 a 18 meses, porque ele já é muito maior. Então, 100, 200% de ganho com Bitcoin, mas ainda assim é muito bom comparado Sim. com classes de ativos tradicionais. E aí por isso que para mim ainda é um momento muito bom para você comprar altcoins, para você comprar moedas que ainda não andaram o mesmo tanto que o Bitcoin andou até agora, ou até ativos que estão surgindo ou vão surgir nos próximos O meses. que Que aí, são consideradas as altcoins aí? puta, via de regra, qualquer ativo que não seja o Bitcoin. Tá. Então, o Ethereum poderia ser uma altcoin. O Aí depois, Ethereum. Mas Solana. as mais famosas, assim, as mais. Não Quais são as famosas, top mas 5? consolidadas aí. que eu separo assim, olha, você tem o Bitcoin e você tem todo o resto. E aí Tá. dentro desse resto, você tem as big caps, então Ethereum, Solana, XRP, Cardano, são aquelas moedas do top XRP 10. ainda tá. Não, se tiver, pode vender. Aí depois, Opa! assim como no mercado você tem, então, as big techs, né? Depois você Sim. tem, ou, enfim, uma big cap, você tem uma blue chip ali. Aí você tem as mid caps, são aquelas moedas que estão, sei lá, do top 10 até o top 100. E aí depois as low caps ou small caps, que são aquelas moedas muitas vezes abaixo de 1 bi de valor de mercado, Sim. né? Alguns milhões de valor de mercado. Então, todas elas são altcoins, só que com perfis de risco diferente. E aí você tem que compor sua carteira dosando um pouco, né? Porque senão não dá para ir só para um lado ou só para o outro. Quantas. Assim, a sua carteira é composta de quantas criptos aí? Isso depende um pouco de cada pessoa. Assim, a minha Tá. pessoal é o que eu acho que é o limite do saudável nesse mercado. Que é você ter até uns 20 ativos, 20, no máximo 25 ativos, dentro de uma carteira que seria um portfólio mesmo. Tá bom. E aí a minha forma de pensar é sempre assim: eu tenho como se fossem duas carteiras. 90, 95% do meu patrimônio de cripto vai estar nessa carteira, um portfólio estruturado, 20 ativos. Tá bom. E 5, 10% entra para mim numa carteira de apostas. Pulverização, tipo, você compra um pouco de tudo e vamos embora. Airdrops que eu recebo, pode ser até meme coin, qualquer coisa que, cara, assim, tem pouco fundamento ainda para justificar, mas vale a aposta. É um pouco convexo, né, cara? É tipo, eu lembro do Caplito, sabe, do mercado de startup. Uhum. Você investe em 1000 startup, uma que dá certo, você paga todas É as isso. outras. A gente tem que entender que boa parte desses ativos menores, eles são muito parecidos com startups. Tem uma boa promessa de produto, um bom time, um bom roadmap pela frente, mas não tem uma entrega. Então, você não pode investir em startup comprando uma empresa só, você tem que comprar 10. Entendi. Só que também você tem que entender que é muito mais arriscado comprar uma startup do que comprar uma empresa listada na bolsa. Sim. Então, por isso que eu Sim. separo minha carteira dessa forma.
Eu pulverizo várias apostas pequenas, mas limito o risco. Dessas 20, é uma diversificação por igual ou você Não. tem as favoritas e mesmo dentro desse 20 ainda tem uma porcentagem muito pequena da carteira em algumas que seriam uma aposta, mas uma aposta mais sólida? Então, eu sempre gosto de evitar uma pulverização demasiada, assim. Então, não é legal quando você começa a ter sua carteira, e nessa carteira principal, esquece as apostas por um momento, você tem posições que viram, tipo, 0,1% da sua carteira. Porque, a menos que você tenha um portfólio muito grande, uma moeda que tem 0,1% da sua carteira, se ela multiplicar por 100, ela não vai virar muita coisa. Então, eu prefiro concentrar, por isso que eu falo de ter menos ativos, né, até 15, 20 ativos, eu acho que é o ideal, para que você possa dar mais peso nos seus calls de maior convicção. E é por isso que é importante ter um research, né, e uma análise constante desse mercado. Porque, cara, se você tiver certo, você vai conseguir concentrar um pouco melhor as suas apostas em ativos bons que podem dar retorno, um retorno mais substancial. Em vez de tentar sair comprando 50 coisas diferentes, e aí, cara, uma delas deu certo, mas deu certo pouco, né? Sim. No nível relativo ali. Então, dentro da carteira, eu penso assim, o que para mim é um portfólio equilibrado. Vai ter uma porcentagem de Bitcoin, sim. A menos que você seja uma pessoa que fale, cara, eu quero ir pro risco do risco. Aí você vai pro total beta, né? Que é, cara, vou pegar todas as coisas alternativas ao Bitcoin. Mas a minha carteira tem Bitcoin, tem uma porção relevante ali em moedas um pouco maiores, então tipo um Ethereum, Solana, ativos assim. Mas aí eu pego, por exemplo, tem um ativo que ele é menor, então comparativamente ele é mais arriscado, porém eu estudo muito mais ele e tem um grau de convicção maior. Então ele tem uma posição mais relevante, até mais desproporcional na carteira. Uhum. E aí outros ativos que eu quero me posicionar por narrativas, então, por exemplo, eu entendo que o setor de jogos pode ser uma coisa interessante. Então, cara, quem são os melhores players dali? Coloca um pouquinho em cada um. IA, né? Uma outra narrativa interessante, um outro segmento. Coloca um pouquinho em cada um. DeFi. Então, eu vou compondo minha carteira por esses setores e tentando balancear de acordo com o potencial de retorno e também com o risco de cada um. Você acha que a Solana pode ter o mesmo efeito do Ethereum, agora que vão ter várias coisas que vão acontecer na rede, enfim? Tem essa parada da Solana? Eu acho que eu tenho Solana. Você tem? Acho que eu tenho. Boa. Pô, cara, uma no olhadinha. último ano cresceu demais, né? Foi Sim. de Caraca, 10 vezes, né? tem 100% de lucro Solana. E eu comprei Solana há um mês e meio, 2. Uma coisa assim. Cara, Bizarro isso. Solana foi um ativo que sofreu demais em 2022. Porque, como qualquer moeda alternativa ao Bitcoin, ela é mais recente, ela é menor, ela está mais sujeita aos movimentos do mercado. Em 2022, ela estava muito ligada à FTX, que foi a empresa, né, que era então a segunda maior corretora do mundo, que quebrou. Uhum. E aí, por que eu gosto hoje de Solana? Porque, cara, nesse mercado, assim como é um mercado de venture capital, um mercado de risco qualquer, de startups e tudo mais, uma empresa ou um projeto que toma porrada, que vai lá pro cemitério e volta, consegue sobreviver, muito possivelmente ela tem capacidade de passar por mais um novo ciclo, de continuar entregando, de não só permanecer viva, mas de fato crescer. Porque o mercado, ele é muito arisco mesmo, né? Então, se pegar o mercado de startups, cara, uma startup que não passa do primeiro ano, dificilmente ela vai conseguir voltar das cinzas ali e entregar o Sim. produto. Uma que passa pelas dificuldades pelo bear market e consegue continuar o seu negócio, muito possivelmente ela tem resiliência suficiente. A Solana tem quanto tempo? A Solana deve ter uns 4, 5 anos, eu não sei, não lembro de cabeça. Então já passou por um... Assim, Um o ciclo bom de ciclo reabilitação, né? o pior momento dela Entendi. foi 2022. Então foi quando, aquele momento assim, do or die. O Cara, fundo ali, bateu um fundo. Quanto que bateu ali, mais ou Solana menos? bateu acho que $8, E $10. como que tá agora? Agora tá 150. Olha, Então foi aquele momento assim, cara, se o negócio... E sabe qual é o engraçado? Eu do acho que na época céu. do boom da NFT, eu lembro de Solana. Sim, Eu lembro de Solana. sim. E eu não comprei. Não, mas é normal, assim, né? Nesses momentos de pânico... Pô, eu não gosto de falar de cripto, cara. Vou cancelar esse episódio, porque eu fico passando mal toda vez. Mas, cara... Porque o Lucas é o eterno, tipo assim, pô, cara, você vai comprar isso? Não, eu sou o Ele eterno... chamava de isso ainda. Eu sou o eterno topo. Esse é o problema. Vai. Como que você fez mesmo? Ele vendeu as cripto dele pra comprar pra Cancún um dia depois. Vendi em janeiro, vendi em a janeiro. cripto entrou no foguete do Elon Musk Não, e foi mas pra Marte. avisa quando você vender, então, que eu compro. Cara, eu preciso mandar. Eu vou colocar você, o Felipe Santana, o Persigo, o Perim, tudo num grupo de WhatsApp. E aí eu vou mandar lá, pessoal, tô fazendo uma movimentação. Cara, mas é sempre assim, é sempre assim. Eu brinco que toda vez que eu viajo, acontece alguma coisa Cara, também. eu vou te falar. Impressionante. Você fala assim, nossa, se eu tivesse colocado esses 10 mil reais da viagem. Eu acho que ali. foi em 2018 que eu tinha Bitcoin há mais ou menos 3 ou 6 meses andando de lado a 15 mil reais.
no dia que eu vendi, eu mandei, eu acho que eu tenho um print até hoje, eu mandei pro Perini. Eu vendi num dia, no dia seguinte, ele foi pra 30 mil reais. Foi um negócio que, tipo assim, ó. Sim. Mas sabe por que que é isso? É a preguiça de estudar um pouco. É. De falar, cara, vamos ver como é que tá o momento do mercado? E eu queria os 15 mil reais pra fazer alguma coisa idiota, Eu sou sabe? um cara tão desligado às vezes. E olha que eu faço Primocast, conheço os caras aqui. Não, e sabe qual que dói mais? A gente contou isso pro Perini, o Perini só fala assim, pô, por que você não mandou o WhatsApp? Sabe assim, quando você nem. Eu nem sabia que ia ter o halving. Sabe assim? Então eu vendi e falei assim, cara, não aguento mais essas Bitcoin aqui. Vender esse negócio. É isso aí. Mas, cara, tem um outro lado, assim, que é pra te tranquilizar. É claro que assim, pô, Vamos ver o que você vai trazer de bom. Porque assim, ó, Eu não, já perdi todas as oportunidades do mercado. Vamos ver. só pra ter um contexto pra você, no último episódio a gente descobriu que a gente é um bando de idiota porque a gente tem Cash 3 ainda. Vai virar Solana, hein? calma, a gente vai entrar na Verdade, carteira de vocês. Solana. Mas, cara, da Aham. mesma forma que a gente não pode É. se penalizar, quer dizer, eu acho errado a gente virar, tipo, cara, vou vender só porque vou vender sem ter estudado, igual você falou. Sim. Mas tem um outro lado também, que a gente não pode entrar nessa pilha né? de nunca vender porque acha que sempre vai subir e aí você vê, pô, você triplicou Você seu não vive investimento também, né? e aí você fala, não, vai continuar dando certo, e uma hora você não vende e vai em bear market. Então a gente tem que ter esse sangue frio também de, cara, entender o momento de você realizar seu lucro e pra isso também você tem que acompanhar o mercado. Um ensinamento que eu tive de Cash 3 foi com Bitcoin, cara, porque eu perdi dinheiro em Cash 3 quando o Bitcoin, eu tive, sei lá, 10 vezes de valorização lá, eu realizei um pedaço do lucro e eu falei assim, cara. aí o resto, tudo bem. Aí o resto É que, ó, pensa bem, ó. Se você tivesse pego os 500 mil reais de Cash 3, Na época que colocado no Bitcoin. botado em Solana, em Não, 2022, amigo, a gente você não ia estar conversando comigo, eu acho, aqui, né? Você ter desaparecido, não, né? eu ia fazer um esquema que ia Você aparecer um desaparecido. iPad aqui, aí eu estaria em Dubai agora conversando com vocês. Entendi. Com o meu tigre Entendi. e sentado num trono de ouro. Entendi.